Olá pessoal, sejam bem-vindas aqui ao nosso canal, este canal onde nós conversamos a respeito de nutrição, de alimentação, de saúde, de qualidade de vida e de longevidade. Eu decidi, postei ontem nas minhas redes sociais, fazer uma série de vídeos abordando assuntos relacionados aos carboidratos. Como nosso canal é 99% de público feminino e mulheres estão sempre preocupadas com a questão da perda de peso, do emagrecimento, e existem muitas informações desencontradas. Eu separei em vários vídeos, vamos dizer assim, eu vou fazer um módulo a respeito dos carboidratos. Se você não está inscrita aqui ainda no canal, se inscreva. Ao final do vídeo, deixe o seu like, compartilhe o vídeo com as suas amigas, com a sua família, ok? Vamos ao vídeo de hoje. O nosso assunto de hoje com relação aos carboidratos se refere à dieta, vamos dizer assim, dieta zero carb. Não é dieta low carb eu vou falar em outro vídeo, que também fará parte do módulo dos carboidratos. Vamos falar aqui se vale a pena zerar carboidratos, quando isso é possível, se é possível, em que situações, a importância dos carboidratos, enfim, vou sintetizar ao máximo estas informações para vocês. Em geral, as pessoas, principalmente as mulheres, nunca estão satisfeitas com o peso corporal. Eu falo em geral e não exclusivamente aqui me referindo àquelas pessoas, aqueles indivíduos que precisam realmente emagrecer por questões de saúde. A partir disso, a maioria das pessoas costuma utilizar estratégias nutricionais completamente erradas e distorcidas, por sua conta e risco, ou seja, por indicação de alguém ou porque leu ou ouviu falar em algum lugar. E a consequência disso, na maioria das vezes, é que a pessoa deixa de consumir carboidratos. E a consequência disso também é muito grave, porque isso leva a várias doenças. Claro, ao zerar o carboidrato da sua alimentação, você consegue um efeito rápido já em uma semana, mas na verdade você não vai emagrecer, você não perde gordura. Essa perda é de líquidos e de massa magra. Além do que acontece posteriormente, o efeito rebote, ou seja, você vai engordar mais do que provavelmente o que você emagreceu. E você não vai conseguir sustentar uma alimentação a longo prazo zerando carboidratos. Sua qualidade de vida no final não vai te trazer saúde, não vai ser legal para você. É verdade que a partir de 3 a 4 dias, numa dieta com carboidrato muito restrito, muito baixo, você na realidade tem uma redução de glicogênio. O que é glicogênio? Glicogênio é a forma como a glicose é armazenada. Se fosse o caso de diminuir a ingesta, de promover um déficit calórico, ok, mas o problema não é esse. O problema em zerar carboidrato é essa restrição severa e extrema.
O problema é que as pessoas vêm exagerando no consumo de carboidratos e daqueles carboidratos que não são os bons. No supermercado, por exemplo, se nós observarmos, nós vamos encontrar que a grande maioria das gôndolas se apresentam com alimentos ultraprocessados, com alimentos ricos em farinhas, alimentos refinados, sucos industrializados, refrigerantes, pães, uma variedade de bolachas, de massas, de açúcares. A oferta é muito grande. E esses produtos alimentícios são os que causam alterações severas no nosso organismo. E aqui eu não me refiro à dieta low carb, que é uma outra situação, e vou falar sobre dieta low carb especificamente em um outro vídeo. E mesmo assim, no caso de uma dieta low carb, há individualidades. Nós temos necessidades bem específicas, porque, por exemplo, o que é low carb para mim não é low carb para você e vice-versa. Normalmente, quando as pessoas resolvem por conta própria e por próprio risco entrar num processo de emagrecimento, o primeiro passo geralmente é abrir mão de todos os carboidratos, deixar de consumi-los, o que eu considero o maior erro de todos. O carboidrato, pessoal, é um macronutriente, assim como as proteínas e assim como as gorduras. E é um macronutriente importante para gerar energia, mas não só importante para nos conferir energia. É importante para vários outros processos. E aqui eu vou abordar estes processos para vocês, para que vocês entendam se é possível, se há necessidade e se não causa nenhum problema à sua saúde se você zerar carboidratos. A glicose é importante sim para nos conferir energia, mas não só isso. A glicose é importante também na formação, na síntese de ribose, que é um açúcar, e na síntese também do NADPH, do NADPH, como nós dizemos. Essa ribose, este açúcar, participa da composição de moléculas de ácidos nucleicos. Desculpa, aqui eu vou falar um pouquinho em bioquímica. O que são ácidos nucleicos? São moléculas complexas que são responsáveis por armazenar, por transmitir as nossas informações genéticas. Existe ribose no nosso DNA, né, que ele é responsável por armazenar as nossas informações genéticas, como também encontramos ribose no RNA, que atua na produção das proteínas. Mas eu não vou me aprofundar neste aspecto. Saibam que carboidrato, a glicose, não é somente fonte de energia. E ainda falando em carboidratos, eu não posso deixar de falar sobre a importância dos carboidratos no nosso sistema imunológico. Numa visão mais ampliada de saúde, é indispensável um alerta aqui sobre a relação benéfica entre o nosso sistema imune e a alimentação, entre a nutrição. O nosso sistema imunológico, pessoal, é formado por diversos constituintes. Nós temos duas principais linhas de atuação.
Uma é a nossa defesa inata, a outra é a nossa defesa adaptativa, que eu também não vou me aprofundar. Mas eu quero que vocês saibam, por exemplo, diante de situações adversas, como o caso de infecções ou o próprio estresse, nós temos um aumento da demanda, nós precisamos de mais energia para suprirmos o maior recrutamento do nosso sistema de defesa, do nosso sistema imunológico. E a forma como o organismo obtém essa energia adicional, além do que nós necessitamos normalmente, é suprir essa maior demanda a partir da alimentação, em especial a partir dos carboidratos. Nós sabemos que os ganhos na função imunológica decorrente de uma alimentação equilibrada vão desde a prevenção de infecções, também prevenções de doenças autoimunes, de cânceres, né, do surgimento de alguns cânceres, até uma maior, resumindo, até uma maior eficiência do nosso sistema imunológico, da nossa resposta imune. E a alimentação equilibrada tem um grande impacto no desenvolvimento quanto à diferenciação das células do nosso sistema imune. Alimentos ricos em carboidratos complexos, como, por exemplo, os cereais, os grãos, as frutas, os vegetais, são a base de uma dieta saudável. E o consumo pode influenciar também na quantidade dos nossos biomarcadores inflamatórios circulantes. É importante para a nossa imunidade. Já falando aqui em sistema imune e imunidade, eu preciso falar também em saúde intestinal. É importante destacar que a alimentação é essencial para a formação e manutenção da nossa microbiota intestinal. A população de bactérias boas na nossa mucosa intestinal estimula respostas imunológicas específicas e outras não específicas, mas age como uma barreira de proteção contra a proliferação de patógenos, né, de agentes que nos causam prejuízo à saúde. Tendo em vista esse papel essencial da microbiota intestinal e o desequilíbrio dessa flora, que nós conhecemos algumas vezes como disbiose, nós poderemos ter prejuízo aos inúmeros mecanismos de defesa do nosso trato digestório. Não posso também deixar de falar com essa relação, que é o que a maioria de vocês conhece, que carboidratos são fonte de energia. Normalmente, a essa fonte de energia que a maioria das pessoas atribui à necessidade dos carboidratos. Pessoal, resumindo, não podemos zerar carboidratos da nossa alimentação. Carboidratos são essenciais e primordiais também quando nós falamos em energia e não somente em sistema imunológico, ou seja, eles são responsáveis pela formação de um dos principais combustíveis para as nossas milhares de células, para as células que compõem os nossos órgãos, que compõem os nossos tecidos,
a glicose é fundamental. Cortar carboidratos aumenta também o risco da perda de massa magra. São os carboidratos que garantem o nosso combustível, que garantem, por exemplo, no caso de pessoas que treinam, que praticam atividade física, esses carboidratos participam da reconstrução do nosso tecido muscular. E também, obviamente, mesmo para aquela pessoa que não treina em academias, os carboidratos conferem energia para que essas pessoas desempenhem as suas funções, as suas atividades diárias. Quando o consumo é reduzido drasticamente, o corpo vai utilizar outra fonte de energia, vai utilizar a gordura, vai utilizar as nossas reservas proteicas para que o corpo consiga fabricar glicose. Então, vão ser usadas outras fontes alternativas de energia, mas a fonte principal é a glicose. Além disso, o carboidrato, ele é a principal fonte de energia para o nosso cérebro. O nosso cérebro utiliza a glicose como principal substrato energético. Muitos dos alimentos que nós ingerimos são decompostos em glicose, que essa glicose é armazenada no nosso fígado e nos nossos músculos e transportada para todas as células do nosso corpo. A falta da glicose pode causar quadros severos de hipoglicemia, gerando inclusive uma redução do equilíbrio do nosso organismo e o pior, morte celular, morte de células que são importantes e que estão presentes no nosso cérebro. Eliminar totalmente os carboidratos da dieta pode causar sintomas como dores de cabeça, cansaço, falta de energia, alterações de humor, dificuldade de concentração, ansiedade, depressão também. Enfim, pessoal, não existe vida humana sem carboidratos. Não se pode zerar carboidrato das refeições. Nós temos que aprender, nós temos que saber quais os bons carboidratos, quais os carboidratos que não são bons, que são ruins, e temos que saber quais escolhê-los para, a partir daí, promovermos o que nós chamamos de déficit calórico, ou seja, consumir menos e gastarmos mais. Mas aí serão outros vídeos onde eu vou falar, por exemplo, sobre a necessidade de carboidratos na atividade física, como eu vou falar também na dieta low carb, quando ela se aplica, e nós vamos desenvolvendo vídeos ao longo deste módulo falando sobre carboidratos. O importante é que vocês terminem de assistir o vídeo de hoje sabendo que é impossível para a manutenção e a promoção da nossa saúde nós zerarmos carboidratos. Dá para acontecerem os processos bioquímicos, os processos metabólicos de perda de peso, mesmo com carboidratos, com certeza dá. E eu vou, nos próximos vídeos, explicar melhor. Por hoje ficamos por aqui, pessoal. Quero que vocês saiam daqui sabendo, não podemos zerar carboidratos, ok?
Agradeço, como sempre, a presença de vocês e nos encontramos num próximo vídeo.